Há 13,8 bilhões de anos, o universo começou. Em um momento não havia nada e no próximo havia tudo. Como isso é possível? Talvez seja a maior questão em toda a ciência, atravessando as fronteiras entre teoria e experimento, física e filosofia. Tudo o que sabemos sobre o nosso universo depende de mecanismos e da causalidade. Nós nos esforçamos para entender as razões pelas quais as coisas são do jeito que são. Ainda assim, no nível mais fundamental, não sabemos como ou por que o universo inteiro veio a existir. Essa falta de explicação não é por falta de busca. Talvez, como o cosmólogo Stephen Hawking supôs, realmente não havia nada antes. Se considerarmos o espaço e o tempo como propriedades conjuntas do universo, o início do universo marcou também o início do tempo. Antes do tempo não poderia haver espaço e, portanto, nenhum universo. Pensando na geometria do espaço-tempo, Hawking sugeriu que, assim como não há nada ao norte do Polo Norte, procurar por algo antes do tempo seria sem sentido. Ainda assim, alguns cientistas acreditam que talvez não tenha havido um começo real, mas sim um limite aos nossos poderes de observação. Houve um período de expansão exponencial chamado inflação, que colocou o estrondo no Big Bang e preparou o palco para tudo. Essa inflação parou após uma fração minúscula de segundo, mas alguns físicos argumentam que ela não aconteceu apenas uma vez. Em vez disso, a inflação continuaria em outros lugares, produzindo eternamente universos bolha distribuídos através de um multiverso infinito. Outra possibilidade é que o nosso universo atual seja apenas o mais recente em uma longa série de universos que se expandem e contraem em um ciclo potencialmente infinito. Essa ideia é conhecida como Big Bounce. Nela, em vez de o universo ter começado do nada, ele seria apenas mais uma fase em uma sucessão eterna de cosmos. Nisto, em vez de começar do nada, inflando-se exponencialmente para produzir a estrutura que vemos hoje, físicos contemporâneos, como Paul Steinhardt, sugerem um crescimento e contração cíclicos de tudo dentro do universo ou talvez além. Nossa compreensão de escala é fundamentalmente incompleta. O físico Roger Penrose considerou as propriedades das formas independentemente do seu tamanho e acredita que podemos fazer o mesmo com o cosmos. Nesta ideia, o universo perde o senso de tempo e escala, no infinitamente pequeno e no infinitamente grande, e se torna, para todos os efeitos, equivalente ao jogo de xadrez jogado da mesma forma, seja em uma placa que cabe no seu bolso ou se estende por todo um pátio. Ou talvez o nosso cosmos surgiu como uma colisão transitória de dimensões. A teoria das cordas tenta explicar os fundamentos da realidade como minúsculas cordas vibrantes, dentro de uma realidade de 11 dimensões do hiperespaço, as 3 dimensões do espaço e uma dimensão do tempo que experimentamos em nosso cosmos são meramente um único cérebro no conjunto geral. Com o início e o crescimento do nosso universo, acontecendo à medida que cérebros de ordem superior colidem. Ou talvez haja algo mais, algum canto da matemática ou da física que ainda temos que esclarecer e que por enquanto escapa à nossa compreensão. Por enquanto, a história da origem do nosso universo continua sendo um mistério, uma escolha múltipla, escolha a sua própria aventura. Apesar disso, há 13,8 bilhões de anos, o universo começou, e esta é a história do que aconteceu a seguir. Isto é Próxima Centauri. Mesmo que viajássemos a mais de 50 mil quilômetros por hora, ainda levaríamos mais de 80 mil anos para chegar até lá. E ela é a nossa estrela mais próxima. No reator de fusão natural, no centro de uma estrela, mesmo enquanto você se incinera em um mergulho através de suas profundezas ardentes, sua jornada seria em vão. As temperaturas no núcleo alcançam apenas 15 milhões de graus Celsius. Você pode observar fenômenos ainda mais violentos no cosmos, como supernovas explosivas. Aqui, durante a morte dramática de uma estrela, conchas superaquecidas de gás são ejetadas por muitos anos-luz em todas as direções, deixando uma estrela de nêutrons gravitacionalmente compactada no centro delas. As temperaturas aqui excedem em muito as fornalhas estelares normais, alcançando 100 bilhões de graus Celsius. Mas esta ainda não é a temperatura mais alta a ser encontrada.
De fato, a temperatura mais alta que já foi registrada em qualquer lugar do nosso vasto cosmos estava a 100 metros abaixo do chão coberto de neve, perto das margens do Lago Lemano, na Suíça. E isso não aconteceu por um processo natural, mas sim pelos esforços conjuntos de centenas de cientistas e bilhões de euros em pesquisa e desenvolvimento. No grande colisor de hadrons do CER, partículas individuais são rotineiramente esmagadas umas contra as outras a velocidades que se aproximam da velocidade da luz. A colisão de dois íons de chumbo em 2012 produziu brevemente uma temperatura de cerca de 5,5 trilhões de graus Celsius. E isso é 50 vezes mais quente do que uma supernova. Mas isso ainda não está nem perto da temperatura mais alta possível. A temperatura é pouco mais do que uma manifestação da energia de uma partícula, o seu movimento ou quão rápido está vibrando. Partindo do zero absoluto, 0 Kelvin, que é o limite mais baixo, onde as partículas hipoteticamente parariam completamente de tremer, pergunta-se onde é possível chegar. Há também um limite superior, um calor absoluto que marca a temperatura mais alta antes que as próprias partículas sejam dilaceradas por sua própria energia. É conhecido como a temperatura de Planck e é de aproximadamente 1,410 cúbicos acredos. Max Planck, que deu seu nome a esta temperatura incrivelmente escaldante, foi um físico teórico alemão que encontrou seu ritmo acadêmico no início do século XX. Suas ideias são vistas como os blocos fundamentais da mecânica quântica. Sua física levou à quantização da luz em pedaços discretos de energia, chamados fótons, mas também o levaram a considerar a quantização de outros fenômenos naturais. Utilizando qualidades universais, como a velocidade da luz e a força da gravidade, em combinação com sua constante homônima, a constante de Planck, ele definiu a régua do comprimento fundamental, o menor quântumo de distância, mais do que um próton. O tempo que a luz leva para viajar através dessa distância minúscula, no vácuo, é o tempo de Planck, equivalente a 5,39 para as 10^-44 segundos. E a temperatura de Planck, essa medida prática de calor absoluto, é a temperatura na qual o comprimento de onda da radiação térmica atinge o comprimento de Planck e não pode ser menor. Isso não é um reflexo justo do cérebro humano. É justo dizer que esses números estão além da nossa verdadeira compreensão. Nós somos evolutivamente sintonizados para escalas que são relevantes para nós, e assim pode parecer que essas unidades de Planck são muito pequenas, ou no caso da temperatura, muito grandes para ter qualquer uso prático. Mas é ao contemplar o momento imensamente minúsculo no início do nosso imensuravelmente vasto cosmos que essas unidades verdadeiramente se destacam. Porque o nosso universo está em expansão, tornando-se menos denso, e tem sido assim durante toda a sua história. Cientistas não sabem ao certo se o nosso universo é infinito ou não, mas, se for, ele sempre foi infinito. Então, em vez de começar como um único ponto, também teria começado infinitamente grande. E, em vez de crescer ao longo do tempo, simplesmente teria se tornado menos denso. Nosso universo observável, a única parte do universo que poderíamos ver ou interagir, ou que poderia alguma vez ver e interagir conosco, está limitado pela velocidade da luz e pela distância que ela conseguiu percorrer desde o nascimento do universo, há 13,8 bilhões de anos. Mas, à medida que viajamos de volta no tempo, a parte observável do universo encolhe e se torna mais compacta. Até que, finalmente, chegamos a um momento em que tudo dentro dele tinha apenas uma única unidade de tempo de Planck e um único comprimento de Planck em diâmetro. E com todo o nosso universo observável comprimido em um espaço tão pequeno, a temperatura de todo o cosmos estava estabelecida na temperatura de Planck. Este momento, 100 milhões de trilhões de um segundo após o início do tempo e do espaço, é, portanto, conhecido como a Era de Planck.